Você já se perguntou o que acontece quando uma casa não apenas envelhece, mas respira? Quando as paredes começam a contar histórias e o vento passa pela janela, não é apenas um som, mas o eco de algo ou alguém. Hoje, em Contos Macabros, você vai conhecer a história de uma casa que tem vida própria. Uma casa que, ao longo dos anos, absorveu mais do que apenas poeira. Absorveu almas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não será apenas um conto de terror. Será um grito do além. Era uma manhã nublada, quando Cláudia decidiu que iria enfrentar seus medos, ou ao menos tentar. Depois de anos de curiosidade alimentada por sussurros, ela finalmente estava diante da velha mansão à beira da estrada. O tipo de casa que sempre parecia ter sido esquecida pelo tempo e pela memória de todos. Era como se ninguém ousasse se aproximar, como se ela, de algum modo, tivesse repelido o mundo ao redor. A madeira rangia sob seus pés, à medida que ela atravessava o portão enferrujado. A primeira impressão que a casa lhe deu foi que estava desesperada por companhia. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando, esperando como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Ela não sabia, mas já estava sendo observada. O ar estava pesado. A cada passo dentro da casa, Cláudia sentia a presença de algo, ou melhor, alguém à sua volta. O silêncio era absoluto, mas não era vazio. Era como se algo sussurrasse entre as paredes. Algo que queria ser ouvido, mas não ousava gritar. Só um suspiro, só um sussurro. Os olhos de Cláudia começaram a se acostumar com a escuridão, e logo ela percebeu algo inquietante. O móvel no canto da sala estava virado para a parede, como se alguém tivesse sentado ali recentemente. Mas não havia ninguém. E então os primeiros sussurros começaram a se formar, quase inaudíveis, mas presentes. No Sousa. Cláudia pensou ser o vento, mas o vento não murmura assim, não fala com tanta dor. Ela hesitou, mas não podia voltar. Algo a puxava. Algo queria que ela fosse mais fundo. Ela caminhou pelas estreitas passagens, seus passos ecoando, mas havia algo mais. Uma sensação crescente de que as paredes estavam se fechando, como se a casa estivesse reagindo à sua presença. E foi então que, no corredor escuro, ela ouviu claramente. Ela está aqui. Ela está aqui. Era uma voz rouca, quase entoada, como se viesse de muito tempo atrás. Um lamento distante, mas inconfundível. Cláudia sentiu o arrepio percorrendo sua espinha. Mas, ainda assim, a curiosidade a manteve em movimento. Ela se aproximou do quarto principal. A porta estava entreaberta, rangendo lentamente, como se convidá-la a entrar. Mas a casa não estava convidando. Ela estava sendo atraída, puxada, como um peixe que segue o brilho da isca. E dentro do quarto, uma visão ainda mais perturbadora a aguardava. Quando ela entrou, os sussurros se transformaram em vozes, não mais suaves, mas claras, definidas, como se todas as almas daquela casa tivessem se reunido ali, compartilhando seu tormento. Era uma cena surreal. As paredes desgastadas pelo tempo estavam cobertas por manchas escuras, como se absorvessem as lágrimas de quem ali havia vivido. E no centro do quarto, uma cadeira vazia, mas que parecia ocupada por algo invisível, algo que a esperava. Você não deveria estar aqui. A voz ecoou em sua mente. Foi nesse momento que Cláudia compreendeu. Não era a casa que estava viva, mas as almas que ela havia consumido. Cada sala,
Cada corredor, cada pedacinho daquele lugar era um receptáculo de espíritos perdidos, que agora estavam presas ali, condenadas a murmurar até que alguém ousasse ouvir. A casa não vivia por si só, ela alimentava-se dos vivos, e agora ela tinha Cláudia. Cláudia tentou sair, tentou correr, mas os sussurros tornaram-se gritos, e a casa parecia rir de sua tentativa. As portas que antes eram abertas, agora estavam seladas. As janelas que antes eram apenas vazias, começaram a se distorcer, tornando-se faces grotescas, olhos arregalados que a observavam, apertando-a contra a parede. Ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que era parte daquelas almas, todas pedindo para ela ficar. Ela sentiu uma pressão crescente em seu peito, um peso que parecia querer esmagá-la. Mas foi aí que ela gritou, um grito desesperado que fez a casa tremer. A resposta veio em forma de um último sussurro, suave, quase carinhoso. Agora, você é uma de nós. Hoje em dia, ninguém mais se lembra de Cláudia. A casa permanece como sempre, observando. As janelas quebradas continuam com os olhos vazios, e os sussurros, esses nunca mais cessaram. Eles continuam aguardando. Mas o que poucos sabem é que, se você passar por aquela estrada e ouvir um sussurro vindo da casa, saiba que pode ser o espírito de Cláudia chamando por mais uma alma. E aí, gostou da história? Se essa narrativa mexeu com você, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Contos Macabros. Temos muito mais histórias arrepiantes esperando por você. E se você continuar nessa jornada de mistérios e terrores, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Até a próxima, se você tiver coragem.